O regime militar começou em 1964. Eu nasci em 1966. O meu pai, as pessoas da época, nunca falaram mal do regime militar. Nunca se colocaram contra o regime militar. Eu me lembro, na minha cidade, não existia nenhuma pessoa falando mal do regime militar. Mas a gente vivia uma liberdade, a gente vivia segurança, não faltava emprego para ninguém. A gente vivia uma paz muito grande aqui, mas com aquele medo da União Soviética dominar tudo, e da União Soviética jogar bombas nucleares aqui no Brasil e acabar com tudo. Bolsonaro falou do Ustra, lá naquele dia do impeachment, na votação do impeachment. Eu não conhecia esse Ustra, mas eu sei que ele era responsável pela repressão, né? Aquelas pessoas que eram presas, que seguiam o comunismo, eles eram investigadas, eles eram até torturadas mesmo. Eu me lembro que o meu pai falava muito bem dos militares. Eu me lembro que as pessoas da época falavam muito bem dos militares, que os militares ajudavam as pessoas a progredir. O meu pai foi um dos que comprou terra, foi um dos que se desenvolveu nessa época. Porque existia uma ajuda do governo para quem quisesse empreender, para quem quisesse ter seu negócio, para quem quisesse ter terras, fazendas, para quem quisesse ter uma indústria. O meu pai foi, na época, um pequeno industrial aqui na minha cidade. Certo? Na época, ele era uma das pessoas mais prósperas, porque ele procurava o banco, né, o Banco do Brasil ajudava as pessoas. Então, meu pai procurava o Banco do Brasil, né, os bancos oficiais do governo, e lá obtinha empréstimos para desenvolver empregos, para desenvolver negócios aqui. Eu me lembro que ele comprava muitas terras, que ele comprava e pagava, né? Claro que ele pagava, fazia os empréstimos e pagava direitinho, porque o banco naquela época era o Banco do Brasil e financiava a juros muito pequenos. Então, as pessoas faziam os empréstimos e pagavam mesmo. Porque não é como hoje, que o Banco do Brasil hoje se comporta como um agiota. Então, naquela época, as pessoas que queriam desenvolver, que queriam empreender, tinham ajuda sim do governo. E hoje, muitas pessoas que hoje são prósperas no nosso país foi com a ajuda do Banco do Brasil. Coisa que não acontece mais hoje. Então é isso, o meu vídeo de hoje é isso, é falando sobre esse assunto. Tortura existiu sim, como toda guerra existe tortura. Então naquela época existiu sim, existiu uma guerra. E em guerra gente morre, em guerra existe tortura. Não é uma coisa boa. Por isso que eu não tenho medo de votar no Bolsonaro. Porque eu sei que é uma coisa que ele não vai querer. Ele não quer uma ditadura. Ele não quer um regime militar. Ele está vindo através do voto. Ele quer uma mudança através do voto. Que o povo reconheça que os militares foram as melhores pessoas para o nosso país naquela época. Eles vêm agora não pela força, eles vêm agora não pela repressão, mas eles vêm democraticamente pelo voto. Está aí muitos militares sendo eleitos, muitas pessoas sendo eleitas pela maneira democrática, porque no caso de um golpe militar hoje aqui no Brasil repercutiria muito mesmo, muito ruim. Seria muito ruim internamente e externamente, certo? Os governos não iriam aceitar, os governos não iriam achar aquilo favorável, a gente ia ser massacrado pela mídia, certo? A mídia internacional. No Brasil ia ter um retrocesso, porque a gente tem que ser democrático, a gente tem que votar, a gente tem que escolher. O povo é que tem que escolher os seus representantes. Eu escolho o Bolsonaro, porque eu confio nele. Eu sei que a nossa luta hoje não é só uma luta contra o comunismo, mas uma luta contra tudo o que os comunistas fizeram aqui no nosso país.
Naquela época, os comunistas foram expulsos, muitos foram expulsos e muitos saíram do Brasil porque achavam que iam ser reprimidos aqui. Muitos desses que eram comunistas saíram mesmo do país. Quando os militares entregaram, eles vieram, esses que saíram, né, vieram e se tornaram políticos aqui no Brasil. E tornaram hoje o que o Brasil é hoje. O Brasil foi roubado por esse povo. O Brasil foi massacrado por esse povo. É por isso que você hoje odeia a política, porque a corrupção começou com eles. Essa corrupção, esse desmando que tem aqui no nosso país, foi causado justamente por essas pessoas que saíram naquela época do regime militar, depois voltaram com a anistia, se tornaram políticos e roubaram o nosso país. Os militares, todos os militares que eu conheci, né, hoje são pobres. Morreram pobres. As famílias desses militares são pobres. Eu tenho lembrança de 2 militares, certo? De 2 generais que governaram o nosso país. Um deles foi Geisel e o outro foi Figueiredo. Eu me lembro muito bem deles. Eu me lembro que não existia isso que estão falando aqui, sobre tortura, sobre repressão. A gente vivia uma paz muito grande, mas com medo, certo, dos comunistas, com medo dos soviéticos. Os americanos nunca fizeram nada contra a gente aqui. Eles não impuseram nada para nós. Eles não colocaram nada de imposição. Ao contrário, nos ajudaram a sair desse comunismo que estava dominando o mundo. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que o Bolsonaro não é esse nazista que estão falando por aí. Que o Bolsonaro não é o Hitler. O Bolsonaro não tem nada em comum com Hitler. Não tem nada em comum com ditaduras. O Bolsonaro é uma pessoa sincera, honesta e que está com um projeto muito sério para desenvolver o nosso país. E a gente tem uma oportunidade de avançar muito, de crescer muito com o governo, com o projeto do Bolsonaro. É isso que eu quero dizer para vocês. Não tenham medo do Bolsonaro. Não tenham medo, porque ele é uma pessoa que está aí para nos ajudar, que está aí para levar o nosso país a um patamar muito maior. A gente está num país quebrado pelos comunistas, num país quebrado pelos socialistas que roubaram o nosso país. E o Bolsonaro quer justamente resolver esse problema, quer tirar esse comunista, quer resolver os nossos problemas e quer renovar a nossa estrutura, quer renovar a estrutura de poder, quer trazer a democracia, a verdadeira democracia, não essa democracia fajuta que os esquerdas querem impor no nosso país. Eles roubaram, massacraram, dominaram todas as instituições democráticas, aparelharam, né, essas instituições para o bem deles, para que eles prevalecessem no poder por muito tempo. Mas graças a Deus que o Bolsonaro abriu os olhos do povo. O Bolsonaro veio mostrando o que esse povo tem feito no nosso país. E vai dar a Bolsonaro, sim. Eu voto e você, com certeza, vai votar no Bolsonaro agora no dia 28 de outubro. Muito obrigado e vamos lá, pessoal. Vamos votar no Bolsonaro 17.